Aleluia. Boa noite, jovens. A paz do Senhor Jesus. Vamos compartilhar um pouquinho da palavra. Lá em Salmo 126. Jovens, eu já sinto a presença do Espírito Santo. O Senhor falou comigo desde a hora que eu dobrei os meus joelhos ali. E o evangelista William estava louvando ainda quando eu entrei. E o Senhor já falava ao meu coração. E sobre a ministração dessa noite, a qual o Senhor vem confirmando desde a hora que nós entramos até esse exato momento. Isso, Salmo 126. Diz assim. Amém? Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. O Senhor, Ele restaura-nos. O Senhor, Ele nos Senhor, restaura-nos. Assim como enches o leito dos ribeiros no deserto, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando, enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, fazendo os seus feixes, ou seus molhos. Pode assentar, irmãos. Ele é curtinho, mas é por isso que porque estava na outra tradução. Eu tinha gravado a outra já, viu, filho? Você mudou a tradução. O Senhor a palavra do Senhor, ela é tão maravilhosa. Maravilhosa quer dizer uma coisa muito mais que especial. Maravilhosa é a palavra do Senhor. Porque com 6 versos apenas, ele descreve, irmãos. Eu fui estudar um pouco da palavra, do que significava o Salmo 126. Irmãos, eu fiquei ali, o mês inteiro. E o Senhor, eu falava: Senhor, mas é isso. E o Senhor confirmava um culto atrás do outro. Um culto atrás do outro. Se você não teve a oportunidade de levar o Evangelho, de falar um pouquinho da palavra, amigo, se prepare. Amiga, se prepare. Porque é uma experiência maravilhosa. O Senhor, Ele confirma, e é você ali e o seu eu, e fala: Senhor, o Senhor falou, o Senhor está confirmando. É algo maravilhoso. Nada no mundo lá fora compara a experiência de você trazer a palavra, a experiência de você levar o Evangelho, a experiência de você compartilhar da palavra de Deus. Não há nada, irmãos. Se alguém me apresentar aqui algo, não, o êxtase, não. Até aquele êxtase, até aquela droga mais cara que tem no mundo, não se compara em você levar a palavra de Deus. Porque você tem experiências que não se compra. Ela é dada de graça. Está apenas um passo da nossa mão. E o Salmo 126, eu fiz uma colinha, irmãos, que senão eu chego aqui, dá branco, eu fico nervosa, e aí não sai nada. Se você pensa que 5 minutos aqui, quando você é jovem, vai trazer a oportunidade, fica com medo, imagina 20 ou meia hora, né? Então, eu fiz a colinha para a gente não errar. Então, hoje a gente vai falar sobre restauração e o poder que a oração tem. Se você prestou atenção no culto desde o começo, ele vem falando sobre restauração, sobre arrependimento, sobre o sangue de Jesus. A tua vida tem um preço. É um preço que não se compara. É um preço de cruz. O sangue de Cristo foi derramado por você, por mim nessa noite. Quero que você traga a memória, né, dali a via sacra que Jesus passou. Para nós termos essa oportunidade que nós temos hoje, de estar aqui reunido no nome dEle, para falar da palavra dEle. E no verso... Olha que interessante, irmãos. No verso 1, 2, 3 e 4, vai falar sobre o exílio da Babilônia. A libertação do povo escravo, do povo cativo
Mas como que eles foram cativos? Vou entrar lá, peraí. E logo após vem a restauração. Que restauração? A restauração do templo do Senhor. E no versos 5 e 6 do Salmo 126, vai falar sobre quebrantamento de coração, semeadura em oração. O salmista, quando ele está escrevendo o Salmo 126, ele descreve ali aquela sensação, aquela emoção sentida por aqueles que estavam sendo libertos do pecado, libertos da escravidão, libertos de uma vida, né, que estava ali aprisionando eles a ter vida. Na verdade, eles estavam sobrevivendo, eles não estavam vivendo, eles estavam sobrevivendo. E ali, no livro de Esdras, vai relatar um pouquinho, vai relatar a história, final de 2 Crônicas, ao primeiro livro de Esdras vai relatar como que foi, como que eles foram presos e como eles foram libertos. O salmista, ele começa dizendo, o Salmo 1, fala assim, foi como um sonho. Imagina como que é um sonho, irmãos. Vou contar o meu sonho para vocês. Eu tenho o sonho de ter um filho. E esse sonho, ele é assim continuamente. Eu esqueço dele quando eu estou fazendo as minhas coisas, mas no meu secreto com o Senhor, é o meu sonho. Você imagina a roupa, você imagina o berço, você imagina tudo. Você imagina até a criança lá na faculdade. Imagine você, o teu sonho. Qual que é o teu sonho? Imagine o teu sonho. Era como um sonho. A libertação deles era como um sonho. E realmente, de fato, servimos a um Deus único e real, que opera grandes coisas maravilhosas sobre a terra. Sabe aquele sonho impossível, inacessível? Ele torna possível. Ele torna possível. O Senhor ali colocou nos lábios daquele povo sofrido, angustiado, sorriso. E as nações vizinhas, né? O Salmo vai falar assim que as nações vizinhas ali tiveram que falar, tiveram que se render. Olha como grandes coisas o Senhor fez por este povo. Outrora este povo não tinha alegria. Hoje esse povo está rindo à toa. Querido, talvez você esteja pensando essa noite, não, o Senhor não tem nada comigo. Só o fato de você ter aceitado o convite e estar aqui hoje é porque o Senhor, Ele te ama. E Ele foi te buscar para que nessa noite você estivesse aqui, ouvindo a palavra, ouvindo o que já foi dito, ouvindo os louvores, estivesse participando, né, estivesse aqui dentro dessa igreja, neste exato momento, nesse exato dia. Ali no final de 2 Crônicas, no capítulo 36, vai nos dizer, vai narrar uma história, né? Vai narrar que o rei Joaquim, ele estava governando Judá. E então ele tem uma desavença, um problema com o rei Nabucodonosor. E esse problema, Nabucodonosor, o rei, vai lá, prende o rei Joaquim na Babilônia e coloca um outro rei para reinar ali em Judá, o rei Zedequias. Vou resumir, viu, irmãos? Senão a hora não vai dar. O rei Zedequias, só para você entender como que o Senhor faz na nossa vida, quando Ele quer a tua alma, quando Ele te chamou para a obra e você às vezes pensa assim, não, eu não fui feito para isso. Não, eu não vou fazer a obra, não, porque a obra não é comigo. A obra é do irmão que está mais empenhado na obra. A obra é daquele irmão que já tem um cargo na igreja. Não, querido. O Senhor, Ele não usa pessoas capacitadas na obra dEle. Ele chama. Você tem vontade? Então vem. Então agora eu vou te capacitar. Então venha. Primeiro passo, nós estávamos aqui discutindo esses dias, é o querer. Eu quero. Quando você diz eu quero, você não tem? Quando você fala, eu vou comprar tal coisa, você não compra? Compra, irmãos. Compra. Então essa é a vontade de Deus. Eu quero.
Quando você diz eu quero, você vai ter a capacidade de fazer aquela obra. Lá em Filipenses 1:6, o irmão Jefferson vai para nós lá, ó. Filipenses 1:6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, em mim, vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Amém? Querida, ele já começou a obra. Você está aqui hoje. Ele já começou. Ah, não, mas ele não começou. Começou, querido, você está aqui. Então, filho, descansa o teu coração. Você já está fazendo a obra. Amém? Onde que eu parei? Ah, Zedequias. Então, esse rei, ele começa a reinar em Judá de novo. Só que a Bíblia vai nos relatar que Joaquim, ele não reinava ele não reinava, ele não fazia o que era bom aos olhos do Senhor. A Bíblia nos relata que ele fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor permite que ele seja tirado do reinado e coloca Zedequias. Zedequias, porém, a Bíblia vai nos relatar que ele também fazia o que era mal aos olhos do Senhor. E aí o Zedequias tem uma desavença também com o rei Nabucodonosor. E aí o rei pega ele, prende ele, irmãos, lá em Babilônia, entra na cidade, destrói a cidade, taca fogo, começa a destruir nas casas. E o templo, que foi Salomão que construiu, que ficava no meio da cidade, no Monte Sinai ali, Monte Sião ali, ele destrói. E aí, aquele povo que estava ali, o rei Nabucodonosor manda matar todo mundo. E aqueles que não morreram, o rei pega eles, leva para a Babilônia e coloca eles cativos. Aqueles que não morreram, a Bíblia fala assim, que o Senhor, ele não deixa os filhos a quem ele tem uma grande obra morrer. Você de certo já experimentou algo do tipo parecido com a morte? E você fala, nossa, eu não morri. Mas por que eu não morri? Porque o Senhor tem uma obra contigo. Você não morreu porque o Senhor, ele tem te sustentado, o Senhor tem te dado graça, o Senhor tem te dado livramento, que às vezes você nem percebe que teve livramento, mas o Senhor, ele tem te guardado. E ali aquele povo, então ali aquele povo fica cativo. Eles ficam cativos ali 70 anos, irmãos. Eles ficam ali presos, como escravos, trabalhando sem receber, trabalhando em obras, ficam presos ali. Ou seja, eles estavam longe da sua cidade, longe das suas casas, longe dos seus familiares, né? Porque um fica aqui, outro fica lá. E imagina, a gente pensa assim, foi preso, cada família ficou com a sua família. Não, irmãos, muitas das famílias foram mortos. E aí ali tiveram que conviver com pessoas estranhas. Só que olha como que o Senhor, ele é maravilhoso. Olha como ele é maravilhoso. Quando faz 50 anos de cativeiro, irmãos, o rei Ciro assume ali o reinado. Ele ali torna-se o rei da Pérsia. Então ele faz um decreto. Olha, quem quiser voltar para Jerusalém, vocês estão libertos. Pode voltar. Se vocês quiserem, pode voltar. Só que o Senhor, ele fala com ele. Lá em Esdras, no capítulo 1, ele já começa a falar. Fala assim que só homens, 42.360, só homens, sem contar cantores, sem contar servos, servas, homens, mulheres, crianças, só homens. Foram 42.000 que voltaram. Só que o Senhor já tinha falado com o rei. Olha como que é interessante. O Senhor vai lá e fala com o rei. Ele fala com o rei. E aí o Senhor, ele fala com o rei, olha, eu quero que vá lá e restaure, né? Reedifique o meu templo. Então ali sai aquele povo para Jerusalém a restaurar o templo do Senhor. E aí que eu entro na palavra, irmãos.
A obra do Senhor. A obra é do Senhor. A obra não é minha. A obra não é de quem está aqui na liderança. A obra é do Senhor. É Ele quem conduz a obra. É Ele quem conduz as nossas vidas. Mesmo que você queira trilhar um caminho diferente, o Senhor Ele vai arrumar uma estratégia para te pegar de volta. E para trazer você na obra. Porque a obra é do Senhor. E o povo então começa ali a restaurar o templo. Restaurar começa na obra. Só que as nações vizinhas começam a se perturbar. Porque eles estavam começando a restaurar o templo, começando a obra. E então levanta ali, né, contra o povo. Mas o povo, eles eram obstinados. Você já viu alguém desanimado fazer alguma coisa, irmãos? O negócio não sai. Você começa desanimado, o negócio não flui. Mas se você está animado, você flui naquilo que você está fazendo. Você vai caminhando e vai fluindo as coisas. Quando você está animado. E ali o povo não para, o povo não desanima. Mas aí, de novo, levanta-se alguém para tentar parar a obra do Senhor. A Bíblia nos fala assim que era alguém que queria, no nosso linguajar, puxar o saco do rei. Vai lá e fala para os governantes, olha, né, a obra está ali continuando, e a obra está ali, e não vai render lucro e tal. E aí os governantes da época vão lá e para aquela obra. Parou a obra, parou. O governante mandou, parou. O povo volta para os seus afazeres, a sua vida cotidiana. Passados 16 anos, irmãos, a obra ela retoma de novo. Olha como que nós somos imediatistas. Nós oramos por algo hoje e nós queremos que Deus responda amanhã. Nós oramos por algo hoje e queremos que o Senhor responda. Eu vou orar de manhã e o Senhor vai me responder à noite, viu? Porque senão eu vou sair da igreja. Não, irmãos. O Senhor, Ele quer de nós a paciência. É o tempo da espera. Né? Esses dias eu estava lendo e eu achei muito interessante. Não é a vitória alcançada que nos trará alegria, mas é o caminho percorrido por ela que nos trará alegria quando pegarmos a vitória. É o caminho que nós vamos trilhar. E nós temos a escolha de trilhar esse caminho. Ou seja, pelo lado difícil, ou seja, pelo lado mais fácil. E ali a obra começa então novamente. Agora dessa vez com Zorobabel e Jesua. Só que novamente, olha como que a obra ela é tentada, ela é parada. Todas as vezes que você começa a engajar na obra, perceba que tem alguém para te tirar dela. Perceba que quando você está, agora eu vou me firmar. Agora eu quero compromisso na igreja. Olha, eu quero esse cargo, eu quero aquele. Não, pode me mandar aí. Aí surge um evento, irmãos. Surge uma oportunidade que você estava esperando faz tempo. Bem no dia, bem na hora daquele compromisso na igreja. Olha como que o inimigo, ele tenta, como que o diabo tenta nos tirar da presença do Senhor. Porque ele sabe o tamanho da obra que nós vamos alcançar lá na frente. Por isso que ele tenta nos tirar da presença. Tenta nos tirar da obra, do foco. E então, aquela obra recomeça. Só que nessa época já reinava o rei Dário. E o rei, como a gente tem que ter a sabedoria de discernir. Quem nos dá essa sabedoria é o Espírito Santo, irmãos. Se nós andarmos em espírito, o Espírito Santo, ele nos dirá, não vai por esse caminho. Não segue o conselho daquele, porque aquele caminho que ele está te falando não é o bom. Segue por esse. Ah, mas eu não consigo escutar. Escuta sim, irmãos. Eu pensava como você. Não, eu não escuto. E quando eu comecei a pedir, Espírito Santo, eu quero ser guiada pelo Espírito Santo. Ter o discernimento. Eu não quero ir por aqui, nem por aqui. Com quem eu vou me aconselhar? Eu vou me aconselhar com alguém que pode me levar para um abismo ou alguém que pode me chegar perto do céu? Nós temos escolhas. E às vezes nós escolhemos o errado achando que é o certo.
Então a obra ali, ela tenta separada. Então o rei Dário vai pesquisar lá, vai pesquisar e encontra a ordem do rei Ciro, olha, lá atrás, do rei Ciro, sobre a restauração do templo, uma ordem que lhe foi dada, lá atrás, bem lá atrás. E então, ele chega até aquela pessoa que falou para ele que tinha que parar a obra, e aí o rei Dário, ele age diferente. Ele fala assim, olha, eu vi aqui, né, que o rei Ciro já tinha ordenado, então você volta lá, vê o que eles estão precisando e ajuda eles. Leva madeira, leva ouro, leva o que você precisar e ajuda eles na obra, viu? Porque se vocês não ajudarem eles, eu vou matar vocês. Ou seja, o Senhor, Ele é quem ordena a obra é do Senhor. Aí depois a Bíblia vai nos dizer assim que a obra foi acabada. Depois da obra acabada, irmãos, teve uma festa, a festa da Páscoa. Como é bom, depois de você enfrentar várias provas e lutas, e chegar no destino final, e chegar no momento da festa, de comemorar. Isso é muito bom. Então ali, com o templo restaurado, o templo já está, né, todo de pé, e aí o povo começa então a cultuar lá dentro do culto, lá dentro da igreja, do templo lá, do Senhor. Só que Esdras, ele vai lá para fiscalizar, não fiscalizar a obra, se está muito bem acabada, se está tudo no lugar, se está tudo certinho, não, para ver se estão cumprindo a lei que Moisés deixou, se estariam cumprindo a risca ou não. E aí ele vê, irmãos, que não estava cumprindo. A primeira posição de Esdras foi ali clamar, foi orar ao Senhor por aqueles que estavam distantes dele e achando que estavam ali pertinho de Deus. Não estavam. Tudo isso que eu contei, irmãos, todo esse resuminho, bem complicado, né? Para chegar no ponto da reconstrução, da restauração do templo. Tudo isso, a gente vê que a restauração do templo, só a casa, não era o bastante. Esdras foi de encontro com aquelas pessoas que estavam ali. O templo vai muito mais de você vir aqui na parede, na casa. O templo somos nós. Como nós estamos entregando o nosso culto ao Senhor. O Senhor, Ele quer restaurar a nossa adoração, restaurar aquilo que nós estamos fora, estamos transgredindo o mandamento do Senhor. E ali o povo, em Esdras, capítulo 10, verso 1, Esdras ora ao Senhor. Então, Esdras 10, 1. Enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando, prostrando diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres, crianças, reuniram-se em volta dele. Eles também choravam amargamente. Isso é um choro de arrependimento, é uma oração de arrependimento. Quantas vezes a gente peca e a gente chega diante do Senhor, Senhor, eu pequei. Não. É uma oração de arrependimento. É você orar dentro da sua alma e dizer, Senhor, eu quero me arrepender, eu quero me firmar, eu quero trilhar o caminho, mas eu não consigo sozinho. Não pensa que você, eu vou sozinho. Não, sozinho não. Aqui nós fizemos a dinâmica, que é um sustentado pelo outro. Um sustentado pelo outro. O povo então se volta para Deus, se conserta e volta a adorar ao Senhor. Em Esdras 2, no verso 2, no versículo 2. Então, Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, disse a Esdras: fomos infiéis ao nosso Deus quando nos casamos com mulheres estrangeiras,
procedente dos povos vizinhos, mas apesar disso, ainda há esperança para Israel. Ainda há esperança para Israel. Façamos agora um acordo diante do nosso Deus e mandemos de volta todas essas mulheres e seus filhos segundo o conselho do meu Senhor e daqueles que tremem diante dos mandamentos de nosso Deus. Que isso seja feito em conformidade com a lei. 4. Levantem-se. Esta questão está em suas mãos, mas nós o apoiaremos. Tenha coragem e mãos à obra. Olha o que o Senhor fala para nós. E mãos à obra. Se você quer hoje se firmar na presença do Senhor, entra na obra, irmão, de cabeça. Eu quero fazer, eu vou fazer. Eu não sei fazer, mas eu quero aprender. A oração, a restauração, ela vem somente com a obediência e a oração. Eu me lembro que enquanto eu estava ministrando, preparando essa palavra, e o Senhor me levou quando eu voltei aos caminhos do Senhor. E eu ali, irmãos, o Espírito Santo ele falava tanto comigo que eu caí em lágrimas de lembrar de onde o Senhor me tirou. E eu confesso que nós debatemos essa questão ontem no culto, e eu ali quietinha, Senhor, olha como que o Senhor é bom. O Senhor confirma até no debate. Olha como que o Senhor é bom. Não devemos esquecer o passado, porque Ele nos faz lembrar, não devemos voltar para lá. Eu me lembro que eu me afastei dos caminhos do Senhor, e aí eu comecei a fazer meu curso de enfermagem, meu curso técnico. E o irmão foi sofrido, com 1 ano e tal, aí eu saí com as amigas e tal, e consegui ali fazer meu curso, com 1 ano de curso. E aí eu me lembrava da minha restauração. Eu lembrava da minha restauração. Eu me lembro que a minha infância, a minha adolescência, né, a minha juventude ali até os 21 anos, eu era uma adolescente solitária, irmãos. Eu tinha vários irmãos, mas ao mesmo tempo solitária, porque a gente não tinha um diálogo. A minha mãe e tal, era culpa? Não era culpa de ninguém. E eu era solitária. E eu mesmo no meio dos amigos, eu era solitária. Eu sentia um vazio que eu falava, deve estar faltando alguma coisa, eu acho que eu sou estranha. E aí o tempo foi passando, irmãos, e eu queria me sentir alegre, do mesmo modo que os meus amigos também se sentiam. Só que para mim ser aceita naquele meio de amigos, eu teria que compactuar com eles com o que eles estavam fazendo. Então eles bebiam, eles fumavam. Então eu falava, para me enturmar com eles, para me ser alegre como eles, eu vou fazer que nem eles. E eu comecei a beber e a fumar. Só que quando eu voltava para casa, irmãos, aquela sensação, aquela falsa alegria, ela acabava no momento que a bebida já parava de fazer efeito. E quando eu ficava ansiosa, quando eu ficava mais ansiosa de pensar no futuro, o excesso do futuro, e no presente, eu ia lá acendia o cigarro. E o cigarro não estava bom, porque aquele já tinha passado o momento do êxtase. Então eu ia acendia 2, 3, 4. Irmãos, não caia no mesmo caminho. Aquele que te leva à destruição do teu corpo não é teu amigo. Aquele que te leva, né, à destruição da sua vida não é teu amigo. Amigo é aquele que te fala, olha, eu vou te apresentar algo, vou te apresentar alguém que ele vai trazer alegria infinita ao teu coração e à tua alma. Ele vai te dar o que ninguém pode te dar, a vida eterna. O céu. Você pode imaginar, eu ficava parado pensando, meu Deus, será que tem alguma coisa que eu possa beber e que eu possa me sentir alegre de como eu estou agora? No meio da bebida, no meio da galera. E eu gostava daquilo. E um dia, eu me lembro que no ano de curso eu consegui um emprego lá no hospital, glória a Deus. E aí eu fui trabalhar no hospital. Mas o Senhor, Ele tem meios para nos trazer de volta da presença do Senhor.
Ele nos tem em meio de ir até você e te resgatar onde você está. E ali havia um servo de Deus ali preparado para me falar do Evangelho. Só que quando você não tem interesse, quando não é legal aquilo, para você não tem muito interesse, é uma coisa chata de se ouvir falar de Jesus. E aí eu falava, não quero sentar perto dessa mulher não. Nossa, ela só fala de Jesus, vou para outro lugar. Então eu comecei a ir, né, com a amiga, e ela me falava de coisas que eu gostava. Porque para você vir para a presença do Senhor, você tem que deixar aquilo que você gosta. Quando alguém te convida a aceitar o Evangelho, você fala, mas eu vou ter que parar de fazer isso, eu gosto. Eu vou ter que fazer, eu gosto. Então são renúncias. Mas que renúncias são essas? O que vão me trazer? Irmãos, eu não posso te explicar com palavras. Você tem que sentir aquilo. É algo que eu não posso transmitir para você em palavras. É algo que você tem que sentir o que é. Eu falo para minha irmã, se eu pudesse, eu te arrastava pelos cabelos e eu colocava você sentada na cadeira e eu queria te mostrar, enfiar na sua cabeça o que é estar na presença de Jesus. É algo que você não compra, é algo que bebida não te dá, é algo que cigarro nem droga pode te dar. É algo muito maior do que isso. E aí eu comecei há uns dias, né? Olha como o Senhor faz. E aí eu falei para ela assim, não tem nada para fazer hoje, eu vou lá na tua igreja. E aí eu gostei do culto, irmãos. Eu fiquei bem assim no final mesmo, perto da porta. Que eu falei assim, se alguém ministrar alguma coisa que eu não estou de acordo, eu vou sair de fininho e eu vou embora para minha casa e eu não volto mais. E aí eu sentei lá na porta e eu fiquei escutando. E aquilo, eu falei assim, nossa, eu acho que ela falou minha vida para ele e ele está falando aquilo só para mim ficar aqui na igreja. Mas eu não vou ficar não. Eu vou embora para minha casa e eu nunca mais vou voltar aqui. Isso era no domingo. Quando foi na terça-feira, a irmã chama eu de novo. Verônica, tem lá um estudo da Bíblia? Vamos lá para você só conhecer quem é Jesus. E aí eu fui, irmãos. E aí eu sentei no meu mesmo lugar. Eu falei assim, se ele falar alguma coisa eu já saio. Só que eu tinha um problema. Eu ia na igreja e eu fumava. Eu fiquei fumando. E eu saía da igreja e eu falava assim, não, na porta da igreja, não, eu respeito a Deus, então eu não vou fumar na porta. Eu vou esperar dobrar o quarteirão e ali eu acendo meu cigarro. Irmãos, os irmãos estão aqui, ele não está nem aí, mas quem está me vendo é o Senhor. Quem está comigo tomando banho é o Senhor. Quem está lá no meu quarto comigo é o Senhor. Quem está na rua, quem está no meu emprego, quem está na minha escola, em qualquer lugar que você for. A palavra do Senhor fala assim que os olhos dele estão continuamente sobre nós. E ali, irmãos, eu comecei a ir nos cultos e comecei a interagir. E o pastor viu que eu estava querendo dar uma desviada, né, meio distanciada. Eu ia na quarta, e aí eu ia na terça, não ia na quinta, e voltava no domingo. E aí ele falou assim, Verônica, eu tive aqui orando e Deus confirmou para mim que é para você ir nos jovens, viu? Vai nos jovens, vai que os jovens vai te dar uma força e você vai ficar firme, filha. Que Deus tem uma obra na tua vida. E eu falei, poxa vida, olha, todo mundo está falando que Deus tem uma obra na vida. Eu acho que eu vou acreditar que Jesus tem uma obra na minha vida. E aí eu fui para os jovens, irmãos. E aí eu cheguei ali nos jovens e eu fui o primeiro culto. E aí eu não me senti bem, porque eu achava assim, os jovens eram tão cheios do Espírito Santo, tão cheios de temor a Deus, que eu estava ali desconcertada. O meu templo estava desconcertado. E aí eu fiquei com vergonha. E aí eu cheguei no meu pastor e falei assim, pastor, eu não vou mais participar do grupo de jovens, porque eu estou fumando. E eu consegui largar a bebida, eu consegui largar as festas, eu consegui largar tudo, menos o cigarro. E aí o pastor virou para mim e falou assim, Verônica, não para de fumar, mas não para de vir no grupo, viu? Continua vindo no grupo de jovens, porque é lá que você vai conseguir libertar do seu vício. Porque nos jovens é um orando pelo outro, e um conversando com o outro. E é isso que tem que ser. A gente brinca, a gente dá risada, mas são coisas sérias. Se ele não tivesse falado para mim nada, ele tinha me matado. Eu tinha ido para o mundo e nunca mais tinha voltado. Mas ele falou para mim, não, Verônica, continua fumando, nós vamos orar e você vai ser liberta em nome de Jesus.
E aí eu conversando com minha irmã, e ela falou assim, não, Verônica, olha, deixa eu te dar um conselho. Eu já fumei e compra bala house de melancia. E aí toda vez que você pensar, nossa, que vontade de fumar, eu vou enfiar uma bala na boca. Se der mais vontade, você enfia 2, 3, para a vontade de passar. E aí eu comprei, irmãos, eu ia lá e comprava aquela cartela de bala house de melancia. E aí a vontade, irmão, você toma o café da manhã, toma o café da manhã, e aí dá aquela vontade, fala, Senhor, e eu ia lá e enfiava a bala na boca e saía, falava, Senhor, me ajuda, Espírito Santo me ajuda. E então eu comecei a fazer isso, irmãos. Chegou um tempo, eu acho que nem lembro quanto tempo. E aí chegou um tempo que a bala, eu já tomei nojo pela bala. Hoje, se você me oferecer, não me oferece a bala de melancia, pelo amor de Deus. Me oferece qualquer sabor, menos a bala de melancia. E aí eu tomei nojo pela bala de melancia, mas eu me dei conta que o cigarro também tinha ido embora. E aí eu cheguei no grupo e eu fui contar, irmãos, eu tenho uma bênção. E aí os jovens, você largou do cigarro. E eu falei, nossa, olha, os irmãos, olha. E aí os irmãos, eu falei, nossa, irmãos, como que vocês sabem? Ah, Verônica, porque a gente dobra a esquina e você não acende mais o cigarro. A gente pensa que ninguém está vendo a nossa vida, mas todos estão com os olhos, ó. Porque nós somos exemplos, irmãos. Nós somos exemplos. Nós temos, a nossa vida é um exemplo a ser seguido. Às vezes você está lá no seu trabalho e você fala assim, eu sou crente. Mas se você cometer um erro, eles vão falar para você assim, nossa, mas você é crente, você serve a Deus, como você está fazendo isso? Mas se você fizer 99 coisas certas, ninguém vai ver, irmãos. Não espere aplausos do mundo. Não espere aplausos de quem não torce pela tua vitória. Porque quem torce pela nossa vitória é Deus. Ele deu o seu Filho único. Ele pagou o preço. Jesus Cristo pagou um preço muito caro. Sangue. E deixa eu concluir, irmãos, a minha vitória aqui. E aí eu comecei a ir na igreja e me entrojar. Vai passar um pouquinho da hora, mas é bênção. E aí eu comecei a me entrosar. Eu gostava dos jovens, gostava de fazer evangelismo. E aí eu lembrava do pastor falando para mim, Verônica, tudo que tiver, vai, entra na obra de cabeça. Não sabe, mas vai. E aí, vamos evangelizar, vamos entregar café à noite, café com leite à noite para os mendigos. Eu estou lá, eu era a primeira. Vamos lá no asilo, eu estou lá. Vamos lá fazendo isso aqui, eu estou lá. E estou lá, irmãos. Só que, olha como que o Senhor é. E aí eu precisei, irmãos, de me mudar, porque a minha amiga que morava comigo, ela se casou e ela precisava mudar. E olha como que o Senhor, Ele é. Às vezes nós temos um amigo mundano, às vezes a gente fala mundano, mas não compartilha do Evangelho, não compartilha dos mesmos interesses que os nossos. E aí eu ficava assim, Senhor, ela me chama para sair para a balada, e era nos cultos que eu mais tinha que estar na igreja, culto de jovem. Ela me chamava para ir para a balada. E aí eu ficava sem jeito, ficava com vergonha de falar, não, filha, eu não vou, porque agora eu mudei de vida, eu quero transformação na minha vida. E aí o Senhor, Ele vai fazendo com que as pessoas, elas olham Cristo em você, ou elas se achegam para conhecer esse Cristo, ou elas se afastam de você porque você está no Cristo. E aí eu comecei a ver que a minha amiga estava se distanciando, e aí ela casou-se e foi embora. E aí, irmãos, eu tinha uma semana para entregar a casa que a gente morava, eu não tinha para onde ir. Eu pensava assim, ou eu voltava para a casa da minha irmã, só que eu não queria voltar para a casa dela, ou voltava para a casa da minha mãe, só que eu não queria retornar para a casa da minha mãe. E aí eu falei assim, Senhor, prepara uma casinha para mim morar sozinha. E aí o Senhor preparou uma kitnet para mim morar sozinha. Só que para mim entrar na casa eu precisaria esperar um mês, irmãos, para a dona tirar as coisas dela e eu entrar. E aí eu fui conversar com ela, já tinha dado o dinheiro adiantado e tudo certo. E depois que eu já tinha combinado o contrato, tudo, ela me fala, não, eu preciso de um mês. Já tinha pago, irmãos. Falei, e agora? O que eu faço? E aí essa irmã que me levou na igreja, ela falou assim, Verônica, deixa eu te fazer uma proposta. Eu tenho 3 filhos pequenos lá em casa, tenho 2 beliches lá, então uma cama está sobrando. Quer ficar lá em casa?
Irmãos, eu não tinha para onde ir. Falei, vou para a casa dela. E fui, irmãos. Fui. Chegou lá e ela falou assim, olha, vocês vão me ajudar com o seu vale e paga uma continha para mim, tá tudo certo. Não vou cobrar aluguel, não. E o Senhor, Ele tinha ali algo comigo na casa dela. E ali ela saía, a gente trabalhava em plantão invertido, e ela saía para trabalhar, levava os filhos para a escola e eu ficava ali. E um dia eu estava ali e eu já achava que eu estava na presença do Senhor. Eu já achava que eu estava perto do Senhor. E aí um dia ela deixa ali uns DVD ali, e eu falei assim, eu vou limpar a casa para ela e vou escutando os DVD. Bem antigo, irmãos, irmão Lázaro. Se você não conhece ele, por favor, vai lá no YouTube, bem antigão lá. E aí eu coloquei o DVD e eu comecei a escutar o DVD. E tinha uma música lá chamada Eu Te Amo Tanto. E eu parei e eu comecei a escutar. Filha, eu quero tanto enxugar teu pranto. Filho, vem ser meu. Filha, eu quero ser teu Deus. Irmãos, eu fui escutando a ministração dele, e eu fui escutando a música, e ali eu já estava de joelho, irmãos, eu já estava chorando, eu já estava lá pedindo, Senhor, me perdoa, porque eu sou pecadora, Senhor, me restaura, Senhor, faz a transformação. E irmãos, eu passei um mês ali, eu voltei para minha casa, e ela falou assim, quer ver que ela vai sair dos jovens? Quer ver que ela vai se afastar? Porque era difícil de eu ir. Olha a distância que era. Eu saía daqui do Tijuca e me bater lá no São Geraldo. Eu ia a pé, irmãos. Ia a pé. E aí eu ia pelo caminho e conversando com o Senhor. E isso, irmãos, já faz aí uns 10 anos já de caminhada. Irmão, se você falar para mim que o que eu trouxe para a minha vida foi a experiência que eu tive pelo caminho. Não foi chegar aqui e falar, irmãos, o Senhor, quando eu entrei na casa do Senhor, Ele me prometeu, eu vou te dar uma família, eu vou te dar um esposo, eu vou te dar aquilo que você não tinha, eu vou te dar, a alegria. Hoje, irmãos, talvez você pense assim, mas só de estar na presença do Senhor é alegria. Irmãos, conversa um pouquinho só com um senhor que passou a vida inteira na igreja, e ele vai te mostrar o que é alegria. O que é alegria na presença do Senhor é algo incomparável, é algo imensurável, que nada se compara. Nada, 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 nada. E esses dias nós estávamos fazendo aqui já estou terminando, irmãos, pelo amor de Deus, não murmure, irmãos. Esses dias nós estávamos aqui fazendo o último ensaio que nós tivemos aqui com jovens, e a Rafaela que ministrou, né, algo aqui, e eu já tinha preparado ali minha colinha, e ela ministrou aqui tudo que eu estava ali prontinho para ministrar para os irmãos. E eu falei, Senhor, o Senhor é bom, como o Senhor é bom, como o Senhor é maravilhoso. Olha aqui, lá em 1 João 2, diz assim, a palavra do Senhor. 1 João 2, 14 e 15. Filhinhos, adoro essa palavra. Filhinhos, amo. Filhinhos, filhinhas. Eu escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, eu escrevi a vocês porque conhecem aquele que desde o princípio. Jovens, eu escrevi a vocês porque vocês são fortes. Fortes. E em vocês a palavra de Deus permanece. E vocês vencerão o maligno. Vocês são fortes. Fortes. E foi ministrado aqui no ensaio. 1 Timóteo 4, 12 e 13. Primeira Timóteo 4, 12, 13. Olha como nós podemos fazer a diferença.
Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Nós somos testemunhas, vocês são testemunhas. Vocês retêm o conhecimento. Quando vocês entram em alguma coisa para fazer, vocês têm a mente, né? Não casaram ainda, tem a mente, né, boa, né, para guardar essas coisas. Então agora é o momento é esse, o tempo é esse, o tempo é esse. Para terminar, Eclesiastes 11:9. Eclesiastes 11:9. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que todas essas coisas te trará Deus a juízo. Você não é obrigado a colher, mas você não é obrigado a plantar, mas você é obrigado a colher. Tudo que aqui você plantar, você ceifará. Amém, irmãos? O nosso Deus, irmãos, é aquele que restaura a nossa sorte. Não importa o quão difícil, impossível, inacessível esteja o teu milagre, Ele é poderoso para fazer da tua vida você mais que vencedor, muito mais. Se você imagina aí que o Senhor vai fazer uma obra grande, Ele vai fazer muito mais do que você pensa. Porque o Senhor, Ele nos ama de tal maneira que nós não podemos comparar. Nós não podemos mensurar o tamanho que o Senhor Ele nos ama. Então que o Senhor Ele venha restaurar a tua vida, restaurar a tua casa, restaurar a tua família, restaurar tudo aquilo que nós temos perdidos ou dado como perdido. O Senhor Ele fala assim que Ele não tem nada a dar como perda, mas Ele tem como ganho. Quando você renuncia a algo para estar na presença de Deus, Ele está olhando que você está renunciando para estar aqui. E o Senhor, Ele te recompensará, porque o Senhor não despede ninguém vazio, ninguém. Amém? E eu agradeço a oportunidade. Eu peço desculpa se não foi a palavra que você queria ouvir nessa noite. Talvez você queria ouvir uma palavra talvez de prosperidade, de coisa, mas é aquilo que o Senhor colocou no meu coração, né? Nós venhamos a nos arrepender, a nos voltar ao Senhor, e Ele vai restaurar a nossa adoração, restaurar aquilo que nós demos como perdido. Eu vou dar, irmãos, eu não ia falar, mas eu vou falar só mais um pouquinho. É só um pouquinho só mesmo, que eu ela já está indo. Irmãos, olha para você ver como que as nossas vidas estão nas mãos do Senhor. O ano passado, eu e o Giovanni, a gente perdeu uma bebê. E então eu fiquei ali triste, angustiada. E quando essa palavra veio ao meu coração, o Senhor, Ele me animou mais ainda do que eu estou animada. Porque o Senhor, Ele nos promete, mas no meio da caminhada Ele nos anima, para que você não venha desanimar no meio da obra ou parar no meio da obra. E o Senhor, então eu passei ali, perdi o bebê, tive um problema do coração, quase pus um marca-passo, não pus pela misericórdia do Senhor. E então eu comecei a investigar várias coisas que pudessem estar ligadas à perca do meu bebê. E então eu passei no médico, não achou 2, 3, 4, 5, 6, no 7º médico, irmãos. O Senhor ali usou a vida daquele médico, e eu então descobri uma doença autoimune. Ah, mas você está falando de uma doença? Nossa, mas isso é bênção? Irmãos, olha como que é bênção. Eu fui descobrir que a doença é autoimune, ou seja, a minha imunidade é baixa. São 14 anos, irmãos, eu trabalhando no hospital. São 14 anos o Senhor provando para mim que eu estou na mão dEle. Amém. Que a minha vida está na mão dEle. Se eu não morri até agora foi porque Ele tem misericórdia de mim. Amém. Porque as misericórdias do Senhor não têm fim.
nem na minha, nem na sua vida. E o Senhor é quem guarda as nossas vidas, é o Senhor quem guarda a nossa família, a nossa casa, tudo que nós temos pertence a Ele. E se Ele quiser que você não viva mais hoje ou amanhã, é Ele quem determina. Então não fique pensando no seu futuro, nem pensando no seu passado, mas viva o presente. O presente é hoje. Talvez você está falando assim, mas você não está contando alguma coisa de bênção. Sim, irmãos, eu estou contando bênção. Estou contando uma bênção que eu descobri uma doença e eu vou tratar. E para a honra e glória do Senhor Jesus, Ele vai me dar meu presente. Eu tenho que crer antes da vitória chegar. Eu tenho que crer que eu posso ser curada, mas se eu não for curada, eu vou glorificar o nome dEle, porque é Ele quem tem me sustentado, quem tem me dado graça. Então, se você tem a oportunidade hoje, né, de estar na presença do Senhor, esteja, irmãos, não somente por estar, mas de todo o teu coração, de toda a tua alma. Se você tem desagradado ao Senhor, arrepende-se hoje. Esteja na obra hoje do Senhor. E Ele fará o resto, irmãos. A palavra de Deus fala, buscar primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.